Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao curso de Mecânica dos Sólidos 3 da Universidade Federal do Amapá, colegiado de Engenharia Civil. Para quem não me conhece, eu sou o professor Denilson Oliveira e nós estaremos juntos, nesse semestre 2020.2 com a disciplina Mecânica dos Sólidos 3. É uma disciplina muito importante, ela faz parte da grade obrigatória do curso de Engenharia Civil. É a disciplina que fecha o ciclo de mecânica do curso. Vocês já estudaram Mecânica 1, Mecânica 2, e ela complementa os estudos que vocês tiveram anteriormente, considerando essas duas disciplinas. Ela também é uma disciplina que, para quem gosta da área de estruturas, tem um peso especial, porque é através dela que vocês vão ter conhecimento de alguns assuntos, relativos à resolução de estruturas que serão aplicados, por exemplo, quando vocês forem estudar posteriormente estruturas metálicas, estruturas de madeira e, claro, estruturas de concreto armado. Com relação aos pré-requisitos da disciplina, conforme eu falei, ela fecha um ciclo, então vocês precisam relembrar pelo menos parte dos conhecimentos que vocês adquiriram quando cursaram Mecânica dos Sólidos 1 e 2, e também aqueles conhecimentos que vocês adquiriram quando cursaram Teoria das Estruturas 1, já que vocês precisam entender todo aquele ciclo que você tem em um corpo rígido, em uma estrutura, em um sistema estrutural, que à medida que eu tenho carregamentos, vão surgir esforços internos, que vão gerar tensões internas, que provocarão deformações, e depois você tem deslocamentos externos. Então você tem todo esse ciclo envolvido que vocês estudaram nessas disciplinas que eu citei. Além delas, também é necessário que vocês tenham conhecimento prévio da parte de cálculo 1 e 2, já que a gente utilizará métodos de cálculo diferencial integral para solução de problemas de engenharia, como, por exemplo, que é o que a gente vai ver no início do curso, determinação de deslocamentos, utilizando uma equação diferencial, que envolve a curvatura da minha estrutura, e resolvendo a mesma, a gente consegue chegar nos deslocamentos, tanto deslocamentos verticais, como também rotações em pontos de interesse, verticais e horizontais. Também é interessante que vocês tenham conhecimento prévio, já que a gente está trabalhando com ensino remoto em um intervalo de tempo reduzido. Estamos tratando de um semestre de 75 dias. Então é muito interessante, a gente vai utilizar no curso, a gente vai abordar a utilização de algumas ferramentas que possibilitam, que auxiliam o engenheiro, desde que bem utilizadas, é claro, na solução desses sistemas estruturais, que são o F2, que já deve ser de conhecimento de todos, que é um programa gratuito, muito utilizado para determinação de estruturas, de esforços, de diagramas, de deslocamentos em estruturas. E além do F2, a gente vai utilizar, que é uma ferramenta de programação matemática muito interessante. Eu costumo chamar, inclusive, de meu quadro virtual, porque ela escreve de forma bem clara as equações e desenvolve a mesma, que é o Mathcat Prime, que também é gratuito, durante 30 dias, de forma full, e depois de 30 dias ele continua funcionando também com funções que já seriam suficientes para a gente utilizar no nosso curso. Falando um pouquinho da disciplina, a gente vai abordar de forma mais detalhada o conteúdo programático na primeira aula, mas a gente separou essa disciplina em 5 unidades. Na primeira unidade, a gente vai estudar exatamente os métodos que a gente pode utilizar, que no caso serão 3. Existem outros, mas a gente vai abordar 3, para determinar deslocamentos e rotações em vigas, por exemplo, utilizando esses métodos, que é o método da integração dupla, o método da área momento e também o método da superposição de efeitos. Isso na unidade 1. Na unidade 2, nós estudaremos o que a gente conhece como sistemas hiperestáticos. Vocês já viram em disciplinas anteriores que existem 3 tipos de sistemas, ISO, HIPO, e agora a gente verá as questões hiperestáticas, que são sistemas estruturais onde somente
as equações de equilíbrio não serão suficientes para a gente conseguir resolver os mesmos. Então, a gente aprenderá qual é a metodologia que a gente pode utilizar, além das equações de equilíbrio, para solucionar tais sistemas e obter tudo aquilo que a gente precisa ter numa estrutura, né? Obter numa estrutura, que são deslocamentos, esforços e, claro, reações, entre outros. Na unidade 3, nós estudaremos um caso bem particular que é muito aplicado em engenharia, né? É até uma forma simplificada de você analisar determinadas estruturas ou componentes da mesma, que é o estado plano de tensão e deformação. Veremos detalhes, veremos quando ele pode ser utilizado, que os carregamentos precisam estar no mesmo plano da peça, né? E as questões que envolvem sua análise, incluindo a utilização do círculo de Mohr, que é uma ferramenta gráfica bastante utilizada tanto em estruturas como também na área de geotecnia. Na unidade 4, nós estudaremos o fenômeno da flambagem, que é um tipo de solicitação, né, muito corrente em estruturas esbeltas, principalmente colunas esbeltas, né, de grande comprimento. Nós estudaremos toda a sistemática, toda a parte de equações que regem esse comportamento. Estudaremos também sobre a carga crítica de Euler, parâmetro fundamental para determinar se uma estrutura vai ter ou não instabilidade em função da questão das cargas. Lembrando que esses carregamentos podem ser tanto concêntricos como também excêntricos, como ocorre na maioria das estruturas. E por fim, na unidade 4, nós estudaremos os estados limites. No caso, estados limites últimos e estados limites de serviços, que são condições de segurança que eu preciso considerar na hora que estiver dimensionando o meu corpo sólido, a minha peça, ou melhor, a minha estrutura, né? Que são fundamentais para que eu não tenha, de alguma forma, um comportamento inesperado da mesma. Ou seja, o seu desempenho ele tem que ser garantido e eu preciso considerar esses estados limites. Veremos que existem estados ligados a deslocamentos excessivos, que a gente precisa evitar, como também a própria falha da estrutura em função de algum esforço predominante. Falando um pouquinho sobre a metodologia de ensino remoto que nós utilizaremos, a gente irá detalhar toda ela de forma bem clara na primeira aula síncrona, né, que vai ocorrer no dia 5 de julho, mas o que eu posso antecipar é que nós teremos tanto aulas assíncronas, gravadas, que serão postadas no nosso canal do YouTube, como também aulas síncronas, onde nós utilizaremos a plataforma Meet, né, da Google, que já é de conhecimento e uso de todos. Falaremos nessa primeira aula, inclusive, como funcionará o critério tanto de avaliação, quanto as provas, como serão feitas as mesmas, como também em relação às frequências, considerando o ensino remoto e as aulas, quer sejam síncronas ou assíncronas. Por fim, eu desejo um ótimo curso a todos nós. Espero que seja um curso bem proveitoso. Eu estou tendo essa experiência agora de atuar na minha área de origem, que é a estrutura, e estou bastante motivado. Espero que motive vocês também a participarem e que vocês consigam performar e desenvolver todas as habilidades que a gente vai apresentar durante esse curso. Então, até a nossa primeira aula.